Olá, amigos. A partir deste momento estamos em simultâneo no canal VWR Virtual Web Rádio, ou seja, audiovisual. A nossa equipa ainda não está completa porque às vezes acontece, e principalmente com o carnaval na rua, muitos furos pelo caminho. Mas já aqui estamos com as presenças de São Miguel, nos Açores, Lisboa, é uma presença de São Miguel, mas vive em Lisboa, mas também já estive no Brasil. E se calhar hoje está por aí a saltar como se estivesse no Carnaval, não é verdade, Ana? Então vamos dar início aqui a este programa especial de Carnaval. E porquê é que surge este programa especial? Porque nós tínhamos um tema para abordar, mas houve quem se lembrasse do Carnaval. Houve quem dissesse, porquê é que não o Carnaval? Pois então, vai ser a primeira a falar. Já que sugeriu, é a primeira a falar, Fatinha Carvalho Rocha, diretamente da Ilha de São Miguel, nos Açores. Boa noite! Olá, boa noite a todos. Feliz Carnaval! Mena, boa noite! Boa noite, tudo bom? Feliz Carnaval para todos! Bem, a Celinha chegou! Chegou! Finalmente chegou! Celinha, seja bem-vinda! Estava a faltar, agora vamos saber. Boa noite! Boa noite, Celinha! Boa noite, Celinha! Feliz Carnaval, mulher! Feliz Carnaval, Fatinha! Feliz Carnaval, Mena, Joseph! Everybody! Celinha! Carnaval! Sejam todos bem-vindos! Amém! Gostava de dizer que o programa de hoje era subordinado a um outro tema, só que a Fatinha lembrou-se de falar no Carnaval, vamos então falar do Carnaval. E vai ser ela que vai começar. E eu vou perguntar, Fatinha, como era o Carnaval anteriormente? Quando eras pechincha, Ai, era tão requém. Mas rico Carnaval, eu tenho tantas saudades. O Carnaval hoje em dia ainda é um prolongamento daquilo que era antigamente, mas antigamente era diferente. Tinha outro gosto, outro sabor. Há coisas que se mantêm. Como é que era o Carnaval? O Carnaval começava sempre antes da semana do Carnaval, 4 quinta-feiras antes da semana do Carnaval. Na primeira quinta-feira nós comemorávamos o Dia dos Amigos. Na segunda quinta-feira nós comemorávamos o Dia das Amigas. Esse é o que na terceira semana nós comemorávamos o Dia das Comadres. E na última semana, antes da semana do Carnaval, que foi essa que nós estamos agora a vivenciar, nós comemorávamos na quinta-feira o Dia das Comadres. Portanto, amigos, amigas, compadres, comadres. Eu vivenciei mais foi o Dia das Amigas, como é evidente, porque eu era jovem, não tinha ainda comadres nem compadres. E no nosso Dia de Amigas, nós juntávamos um grupo de amigas, juntávamos numa casa vazia, ou numa casinha do quintal, ou numa casa de uma vizinha, juntávamos um grupo de amigas, cada uma levava uma coisinha para comer. Normalmente nós fazíamos uma maionese de atum, porque éramos novos e não sabíamos muito bem cozinhar. Eu levava batatas, outra levava os ovos, outra levava mais uma batata, mais um ovo, uma lata de atum, os legumes. E nós juntávamos aquilo tudo e fazíamos o nosso almoço, normalmente era o almoço, porque as meninas não saíam de casa à noite, e nós assim fazíamos o nosso almoço de Carnaval. Quem tinha mais jeito fazia as malaçadas são uma espécie de filhotes, existe noutras áreas, mas as malaçadas são únicas, são nossas. O dia da comemoração das amigas também é única, é nossa, uma tradição nossa. E ainda tínhamos uma coisa extremamente interessante, um doce, se calhar a Mana ainda se lembra, que eram as rosas de Brigitte. Era uma espécie de uma... As rosas de Brigitte. Era uma espécie de um doce
que era feito uma massa de leite, ovos líquida, e que depois nós metíamos uma forma quente, que era a forma da rosa do Egito, Os florões. que era uma espécie de um molde, metíamos dentro do líquido, metíamos no óleo a ferver e fazíamos um Os doce florões. que é a chamada rosa do Egito, e depois metíamos açúcar por cima. E eram dias... Que em Lisboa chamam florões. A gente chamava rosas do Egito. Para além disso, Dia das Amigas, rosas do Egito, as malaçadas, nós tínhamos as célebres limas, mas essas eram para mais tarde, era para o Carnaval. No dia anterior e no dia de Carnaval, nós fazíamos as limas com cera, que eram uns moldezinhos que faziam um modelo, enchíamos com água e depois punhamos a tirar uns aos outros. Quando não havia limas, havia baldes de água, canecos de água, molhávamos todos, íamos tomar banho e acabava o Carnaval. O meu pai e a minha mãe diziam, já acabou, estão consoladinhas, agora é lavar e ir para a cama. E assim era o nosso Carnaval. Era um Carnaval muito subgénero, mas é extremamente interessante. E do qual se tem muitas saudades. Ainda hoje se mantém mais ou menos assim, mas, por exemplo, as limas, hoje em dia, transformou-se numa tradição que é chamada Batalha das Limas. Já não é bem limas, porque a cera aquilo custa muito a fazer e foram substituídas as limas pelos saquinhos de água. Enchem os sacos, vão para a avenida e atiram a água uns aos outros, molham-se todos e vai tudo consolado para casa. Ótimo. Muito bem. Agora, outra corisca. Corisca meia brasileira, meia portuguesa, a gente não sabe o que ela é. Mena, como era o Carnaval naquela altura? Gente, olha, é assim. Eu, como boa micalense que sou, eu saí fora da ilha muito cedo. Eu fui para a Ilha Terceira, então as minhas lembranças de Carnaval têm a ver com a Ilha Terceira. Eu lembro-me do primeiro baile que eu fui, com um vestido cor-de-rosa, com um peitinho branco, e a minha mãe, morrendo de medo, vê um senhor chegar perto e diz-lhe assim, olha que ela é uma criança, porque eu era muito grande para a idade que eu tinha. Este foi o meu primeiro baile de Carnaval. Foi no Clube dos Brancos, na Praia da Vitória. Lembra-se? Na Terceira. Então, foi lá, na Terceira. Depois eu ia para a base, saía da praia, ia para a base aérea, e ia para o Clube dos Sargentos. Eu tanto ia para o Clube dos Sargentos quanto ia para o Clube dos Oficiais. Porque tinha um tio que era oficial e tinha sargentos que ia para os clubes americanos. Então, assim, brincadeiras de rua eu não conheço porque eu não participei. Agora, no Brasil, eu botei o pé no chão. Muito bem. Era o Carnaval anteriormente. Era, mas aí, eu depois tenho uma história para contar para os micalenses. Tá bom. De uma micalense. Tá bom. Muito bem. Celinha, Carnaval, há anos atrás, naquele tempo em que... Como era? No tempo que eu era criança, vocês estão ouvindo bem? Está todo mundo aí? Boa noite, boa tarde, bom dia, todo mundo do mundo. Olha, para vocês tudinho. Olha, nós estamos numa época muito, assim, feliz. Eu quando pequena, eu aprendi a gostar do Carnaval porque eu morava num lugar, no Rio de Janeiro, em que alguns blocos passavam na minha rua. Tá? Então, assim, quando me dei conta de que eu existia, o Carnaval já estava tomando conta de mim. Então, eu era, assim, louca, sempre fui louca para o Carnaval. Mas o tempo passou, né? Daí eu vim embora do Rio de Janeiro para o Nordeste, nós voltamos para o Nordeste. E, então, assim, a primeira... São dois fatos. A primeira vez que eu vi, assim, que está bem gravado na minha memória, são os capetas, aquelas pessoas todas vestidas de uns de vermelho, outros de preto, aqueles demônios maravilhosos, lindos, e ficavam atirando. Naquela época, lança-perfume era permitido e saía aquilo ali, né? Então, não tinha essa coisa de usar para outro meio, sabe?
Então, assim, as crianças ficavam na calçada a receber aquilo e jogar confete e serpentina. Para quem não sabe, confete são pedacinhos de papéis coloridos, serpentina são fibras Nós de também papéis tem. coloridos, né? Então, aí tem. Mas, assim, uma coisa interessante que houve na minha vida com relação ao carnaval foi quando eu tive essa mudança do Sudeste, Rio de Janeiro, para o Nordeste. Porque eu saí do Nordeste, eu nem andava direito, né? Nem falava direito, então fui para o Sudeste. Quando eu voltei para o Nordeste, eu vim para o Ceará, primeiramente, e aí o que aconteceu? Eu conheci o maracatu. O maracatu é algo extraordinário, gente. Eu não sei, é uma riqueza de cores, de dança, de fantasias, de maquiagem, homens e homens fantasiados com toda aquela homenagem aos africanos que aqui chegaram e que aqui povoaram, e que nós tivemos toda essa influência maravilhosa do negro afro. Mas o mais interessante de tudo é que eles passavam na minha rua também, o maracatu passava na minha rua. Então, assim, amanhã, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite, eu estarei na rua com o maracatu. Já estou até aqui com a minha blusa maravilhosa. Estarei no Vozes da África a assistir. Não vou desfilar, mas eu vou assistir, sabe? Porque o trajeto é muito grande, então, assim, eu não tenho... Claro, a cadência ela é muito menos do que o samba e tudo, mas o samba, para mim, é lindo, maravilhoso, mas o maracatu também é. Então, assim, duas lembranças maravilhosas. O Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval do Ceará, no maracatu, que é diferente do maracatu de Recife. Depois eu explico. Silene não está aqui, ela ia até conversar sobre isso, mas ela não está aqui. É isso aí. Muito bem. Eu também vou dizer como era o Carnaval no meu tempo. Em São Miguel, claro. Vivia eu na Fajã de Baixo, mais conhecida pela cidade de Berlim. Vocês sabem, não é? Então, eu tinha um grupo de amigos, como todos nós naquela idade tínhamos, éramos rapazotes ainda da escola. O que é que nós fazíamos no Carnaval? Primeiro que tudo, íamos à casa de cada um dos amigos, porque no Carnaval havia sempre alguma pinguinha. E aí íamos tomando alguma coisa. Traduz, por favor, traduz, que você está falando para o mundo. Traduz. Não sabe o que é pinguinha? Não, eu estou falando porque os outros não sabem. É birita! É birita! Pinguinha, é isso que você está falando? Uma pinga? É, pinguinha! Pinguinha, não entendi, pensei que fosse outra coisa. Celinha tem que aprender a falar com a gente. Tá bom, eu vou aprender, eu aprendo. Quando ela vier cá, ela vai dizer saboadelas que eu saio daqui. Eu entendi errado. Eu entendi outra coisa. Por isso que eu Pinguinha! Pinga! Pinga! Nena, eu sei, pinga. Um shot. Quer ver um shot? Bom, aqui, ó. Vem aqui atrás de mim, quer ver? Quer ver? Espera aí. Ops. Uma pinguinha! Pinguinha! É um pinga em mim! Vocês acreditem, a Celinha, se não fosse feita, era inventada. Acreditem nisso. Eu gosto da filha dela. Pois bem, deixa-me então continuar para dizer como é que nós fazíamos no Carnaval. Comprava-se umas bombinhas, naquela altura custava, não me lembro quanto, atirava-se. Esqueci-me dos peitos engarrafados! Também. Não pode ser, esqueci-me dos peitos engarrafados. Tinha mais os peitos engarrafados, a gente usa no São João aqui. A gente usa no Carnaval o peito engarrafado de Malcheru. Eu sei. Nós usávamos as bombinhas e as maternicas, que era... Os beijinhos? Não, beijinhos? Não, naquela altura não havia beijinhos.
Parecia uns papelinhos com pólvora, não era? Riscava-se na parede e aquilo fazia... Sim, eu lembro. Nós Aí chamávamos chamavam a no Rio isso, Stalin. nós chamávamos a isso maternicas. Bom, Lá no Rio chama Stalin. mas como eu disse, tinha um grupinho de amigos e no carnaval nós chegávamos a casa, andávamos à procura das roupas da nossa mãe, da nossa tia, da nossa coisa, vestíamos e víamos para a rua todos de braço dado, até com máscaras feitas de cartão, porque naquele tempo não havia dinheiro para comprar máscaras de carnaval, mas era a verdade. Então o nosso gozo era esse, era irmos para a rua e tentar que as outras pessoas não nos reconhecessem. E no fim acabava como é sempre, mais uma pinguinha. Sabe o que é, Celinha, a pinguinha? Eu sei, a pinguinha. Pronto. Agora eu ouvi direito, agora eu entendi. Íamos por umas pinguinhas e depois, quando crescemos um pouco mais, bailes de carnaval. Isso era depois, bailes de carnaval. Tanto é que chegou uma altura em que eu tive 3 grupos musicais, porque eu tocava também, e nesse tempo, em vez de ir dançar, fazia os outros dançar. Esse era o carnaval de antigamente. Agora, a minha filha mandou-me aqui uma mensagem, porque ela está connosco, ela é raptorta, ela é terceirense. É da minha terra! A Maria João que nos está a ver, olha, a Mena, ela é corisca, viveu muito tempo na Terceira, viveu muito tempo no Brasil e agora vive em Lisboa. A Fátima é corisca mal amanhada, mas corisca. É uma corisca de raiz. Da Ponta Garça, da minha rica terra. Da Ponta Garça. Pois bem, passamos em revista aqui o carnaval da nossa infância. Logo a seguir à infância, e quando eu falei nos bailes de carnaval, a Celinha fez assim: ei, como era a Celinha? Como eram os bailes de carnaval? Então, os bailes de carnaval, eles eram extremamente interessantes. E o mais interessante de tudo é porque eles eram muito, muito, muito frequentados, tanto no Nordeste como no Sudeste, no Sul, enfim, Norte. Então, hoje, por exemplo, eu vou citar um exemplo daqui, da onde eu estou hoje, né? Onde eu vivo hoje, porque daqui a pouco eu vou estar lá em Brasília, ou aí no Portugal, ou na Ilha Terceira, sabe-se lá onde. Mas, assim, os bailes, eles tinham uma conotação muito interessante, porque eles começavam na sexta-feira, na quinta, às vezes, tinha um baile de máscara. Lá no Rio de Janeiro tinha um baile de máscaras, tinha um baile do Copacabana Palace, tinha um baile O baile de máscaras se tornou um baile extremamente tradicional no Brasil inteiro. E para você ter uma ideia, aqui no Ceará, teve um baile de máscaras semana passada, tá? Então, assim, as pessoas ainda preservam isso de vez em quando. Existia um clube chamado Maguari, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Eu era garota de tudo, devia ter uns, 14 anos, não sei. Minha irmã já jovem, mais velha do que eu, tal. Então ela ia, e aí eu ficava no pé dela, me leva mesmo. Não, você não pode ir, você é de menor. Eu falei, mas me leva, pelo amor de Deus. Tá bom, fica pelo menos na porta para ver a galera entrar. E eu ficava na porta do clube para olhar as fantasias. Porque é o seguinte, o clube que eu poderia ir era baile de tarde, era baile de menores, era baile de crianças. Era soirée. Isso, a famosa soirée, vão ser, né? Soirée. E a gente não podia ir, né? Só podia ir essa bendita soirée. E o mais interessante é que os bailes de carnaval, eles foram perdendo para o quê? Para a rua, para o desfile da rua. E eu confesso a vocês o seguinte, a primeira vez que eu assisti o desfile na Sapucaí, eu chorei. Chorei pra caramba. Eu jamais imaginei que eu fosse me emocionar tanto. Eu, adulta, mãe de filhos,
ali, vendo todo mundo, aquela coisa linda, maravilhosa, aquele desfile passando, e eu ali, eu não sabia se fotografava, se eu chorava, se eu cantava, porque é extremamente lindo, é muito bonito. O desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, o desfile de escola de samba de São Paulo, que eu morei muitos anos em São Paulo, a minha escola do coração de São Paulo é a camisa verde e branca, tá? A minha escola de samba do Rio de Janeiro é a Portela e eu não abro mão, tá? Então, assim, são coisas que a gente aprende desde o início da vida. Os bailes, eles complementavam toda essa ascensão quando o carnaval começava. Então, os bailes eram na quinta, na sexta, no sábado. No sábado já começavam os desfiles. E o mais lindo de tudo que eu achava era exatamente o baile de máscara. Que assim como a Fatinha está aí linda, maravilhosa com essa máscara, Fatinha, adorei, amei sua máscara, amei. Né? Com aquela influência, né? A influência do Carnaval de Veneza, as máscaras, né? Que embelezam, que deixam as pessoas extremamente elegantes, né? Muito bonitas. Até hoje a gente vê no Carnaval de rua. Nós aqui no Ceará temos uma tradição muito interessante, que é a tradição do pré-carnaval. E o pré-carnaval no Brasil ele está se tornando uma coisa estupenda. Então, o pré-carnaval ele começa no fim de dezembro, ou então em janeiro já, e vai até o quê? O Sábado Gordo, que é hoje, aqui. Né? Então, assim, na verdade, o Sábado Gordo ele se torna o primeiro dia. Tá? Mas tem as bandas. E aí você vê banda em tudo canto do Brasil, no interior, na cidade. Banda ou bloco, como Sim, é muito conhecido. Blocos, né? Então, os blocos, é bom você ter falado isso, Mena, porque os blocos eles são caracterizados por determinados temas, como as escolas de samba. Não é? Então, um dos blocos que eu mais amo nesse país, eu não posso negar, e eu vou dizer, se eles posso falar o nome? Pode, né? Eu já falei da Portela e da camisa verde e branco, então. O bloco da esquina, em Belo Horizonte. É um dos blocos mais maravilhosos que eu já vi na minha vida. Então, eles estão tocando, eles abriram ontem, mas eles tocam no pré-carnaval. Então, assim, é espetacular, que se torna um ensaio que se brinca. Então, é isso que o carnaval trouxe, essa mistura de Portugal, essa mistura da África, essa mistura do índio, tanto é que nós, do Maracatu Vozes da África, estamos homenageando Evé, nós estamos homenageando Oxóssi, o deus da mata. Né? Então, assim, em cada um tem aquela essência. O galo de Pernambuco, gente, o galo de Recife. É qualquer coisa. Fala o nome da tua blusa. Aqui. Fala o nome da blusa do bloco. Fala. Aqui. O nome da blusa. Vozes da África. Aqui. A força que vem da natureza. A força que vem das folhas é Vé. Né? Então, assim, é a homenagem do bloco, né? Então, do bloco, do maracatu. Então, cada bloco ele tem aquela homenagem. É isso que eu acho bonito, que o Tríduo Momino, que antes era um Tríduo Momino apenas, né? Então eram só 3 dias e tal, enfim, ele se estendeu e a gente já começa a ir. Por exemplo, eu passei o carnaval aí não, lá em Portugal, continente. E eu vi as pessoas dançando, não é? Eu vi as pessoas em algumas vilas, em algumas aldeias, fazendo o carnaval à maneira. Então, isso é que eu acho importante. É uma festa bonita e é uma festa que tem que ser respeitada, não é? E tirar a violência do meio disso tudo. É isso. Falei demais. Muito bem. Fatinha, já agora vou aqui revelar. Já tinha dito aqui que tinha uma filha que era enfermeira que tinha a mesma especialidade. Pois é ela que está aí conosco hoje. Mas eu não tenho especialidade nenhuma. Eu sou enfermeira de cuidados gerais e trabalho na psiquiatria. Exatamente, na psiquiatria. Mas ela também, se não estou em erro, é isso mesmo também. Ela trabalha na psiquiatria, porque em 2019, antes da pandemia, quando fui lá, fui visitá-la precisamente na psiquiatria, creio, no Hospital Santa Maria, onde ela trabalha. Mas isto é só uma parte. Carnaval. Fatinha,
Havia Cadê muito Celinha? Ah. Celinha sumiu. Celinha sumiu. Deve ter ido Celinha acabar fazer um xixi. Mas ela. Ah, Fatinha, na adolescência, a gente sabe como eram os nossos pais. Não, principalmente as meninas não podiam ir aos bailes, mas havia sempre umas fugidas, umas coisas. Isso aconteceu? Não havia hipótese. Na minha criancice, meninice, adolescência, não havia hipótese. O meu pai era uma pessoa extraordinária, mas era um grande controlador. Nós fazíamos os nossos almoços de amigas num sítio perto de casa, não podia ser muito longe, e era sempre supervisionado por algum adulto. As mães, os pais iam trabalhar, as mães andavam sempre ali à volta. E nós éramos um grupo de amigas que se conheciam. No dia dos amigos, nós também não interferíamos, não íamos à festa dos amigos, não podia ser. Bailaricos havia, mas eu sou desse tempo, mas eu não frequentava, porque eu não tinha hipótese. Para além disso, só se eu fugisse, desse assim uma fugidinha, mas eu era muito medricas, muito medrosa. A minha mãe era assim um bocadinho durinha e eu não abusava porque eu tinha receio. Eu nunca Não havia hipótese. Pequenininha, nunca. Não havia hipótese. No meu caso, não. Quando mais tarde fui estudar, porque eu tive alguns anos sem estudar, havia ali uns colegas nossos que organizavam também uns bailes em determinadas festas, mas eu continuava a não ir porque eu era medrosa, tinha receio. E depois as pessoas eram muito mexeriqueiras. Se nos vinham a algum sítio, aproveitavam logo para quando visse o pai dizer, olha, eu vi, olha, uma vez eu andava na escola e o meu professor, que já morreu, desde eu ser um homem muito interessante, ele gostava muito de sair connosco, irmos à praia e ao quintal, para catarmos coisas diferentes, tudo que era pedrinhas e coisas diferentes. A gente ia, apanhava e levava para a escola. E eu tinha uma fita vermelha de veludo que a minha mãe me tinha feito. E um dia uma vizinha que morava ali perto do calhau, vimos no calhau com o professor, e ela encontrou uma fita vermelha e fez questão de mostrar à minha mãe, olha, isto é a fita que a tua filha perdeu no calhau. E não era a minha. E a minha mãe, sabe que antigamente, mesmo que tivéssemos razão, a gente ainda levava por cima. E quando ela veio com a fita na mão, eu vi logo que não era a minha era mais grossa, mais vermelhinha. E eu pensei, bem, vou levar já, mas eu não levei porque ela disse assim, olha, ela veio-me entregar esta fita, mas eu sei que não é tua, porque fui eu que fiz a tua, e se não fui eu que fiz, essa porcaria. Eu safei-me, se não tinha levado, porque ela conhecia muito bem a fitinha que tinha feito. Não era fácil. Antigamente as coisas eram muito complicadas. Não era fácil. Hoje, olhando para trás, podia-se ter gozado de tanta coisa, podia-se ter divertido. E perdemos alguma da nossa meninice, da nossa criancice, da nossa adolescência por causa desta educação muito rígida que a gente tem. E creio que ainda... Além disso, não vivia na vila, não vivia na cidade, vivia numa aldeia, não, o que era pior. A mulher não tem aldeia São Miguel, só tem freguesias. Na Vila Franca, por exemplo, no centro da Vila Franca, raparigas da minha idade iam para os bailaricos, e cá embaixo em Ponta Delgada há a tradição dos bailes de Calense, que sempre foram muito frequentados por jovens, o Coliseu, o Ateneu. Tem uma história para contar daí. Eu que eu diga que eu posso contar uma história? Já vamos lá. Quando eu comecei com os grupos de música, tivemos o carnaval no Clube Desportivo Santa Clara, em Ponta Delgada. Fizemos o baile no sábado, fizemos uma matiné no domingo e fizemos outro baile à noite até a segunda-feira de madrugada. Isto sempre sem dormir. E depois dali, já agora também vou dizer, depois dali o que é que nós fazíamos, o grupo de música?
passávamos na praça que ainda tinha alguma coisa de domingo. Fruta, principalmente, fruta. Nem sempre havia um determinado tipo de fruta que a gente gostava muito. Eu não me recordo, não. Era uma frutinha esquisita, muito doce. Nós passávamos na praça e era roubar a fruta e comer até chegar a casa. Isso devia ser bananas. Isso aqui é a terra das bananas, não falta bananas, devia ser bananas. Também havia bananas. Yes, nós temos banana para dar a vender, banana tem vitamina, banana engorda e faz crescer. O carnaval eu quero que as pessoas que nos estão a ver saibam que este é um programa totalmente diferente, fora da órbita normal. Porque nós aqui Maravilha! Nós somos fora da ordem. Nós somos Nós geralmente trazemos para aqui assuntos sérios para debate, mas hoje foi isto. E quem tem culpa disso, como eu disse no princípio, foi a Fatinha. Ela é que propôs e está feito. Então, a Mena queria falar alguma coisa também da adolescência, mas como a Mena era um salta-pocinhas, portanto, de São Miguel para o Brasil, do Brasil não sei para onde, qual era a diferença em qualquer um desses lugares? Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Desculpa, Mena, te interromper. Eu fechei a câmera porque eu estava sentindo um cheiro desagradável, fui olhar. Eu tinha esquecido da chaleira no fogo. Então, eu fiquei tão desarmada com vocês, com o nosso programa, que simplesmente a minha chaleira já estava pegando fogo. Quer dizer, para você ver como é que é o carnaval. Não estava pegando fogo, mas eu me queimei, tá certo? Mas ainda dá para fazer meu coração. Coração, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Não, hoje foi algo surreal aqui em Fortaleza. Eu amanheci o dia com chuva, teve uma chuva, mais ou menos, e aí começou a chover. Gente, entrou chuva na minha casa, entrou água na minha casa, alagou a varanda, alagou... Olha, vocês não querem imaginar. Então, eu comecei o dia com água e agora quase que eu termino com fogo. Vai, Mena, fala. Desculpa, eu te interrompi. Nada. Vamos então saber, Mena, como era, atendendo às mudanças de território, como era em cada lugar. A minha meninice, propriamente dito, portanto, essa parte da adolescência que vai para o baile, eu só vinha ter em Lisboa. Eu morei muitos anos aqui, eu morei 6 anos em Sintra. Eu morava no Algueirão, mas as minhas andanças eram sempre para Sintra. Então, nós éramos um grupinho pequenininho. Nós éramos 14 pessoas. Tínhamos a faixa etária entre... Eu era das mais novas, eu tinha 15 anos, e o mais velho tinha 27. Esse de 27 tomava conta dos outros. Mas nós tínhamos 18, 17, 16, eram tudo mais ou menos desta idade. Mas como há bocadinho disse a Fatinha, tinha um mais velho, que era o responsável pelo grupo todo. Bom, coitado, a gente dava a volta à cabeça dele. Então íamos para os bailes dos bombeiros na Vila de São Pedro, em Sintra. Entrávamos às 9, saíamos às 3 da matina e vínhamos a pé, fazíamos 7 ou 8 quilómetros a pé, para chegarmos em casa. E o coitado tinha que deixar um por um na porta de cada um. Eu estava sempre lixado. Durante 3 anos ele andou fazendo isso. Aos 18 anos eu vou para o Brasil. Primeiro ano, estava recém-casada, fui para o meu primeiro contato num desfile de carnaval em São José dos Campos, que era onde eu morava. Bom, fiquei alucinada com aquilo. Morri de medo, porque tinha gente de montão, eu nunca tinha visto tanta gente junta. Então,
fiquei aquela impressão daquele impacto daquelas cadeiras, aqueles... Ai, me ajuda, Celinha. Aquelas bancadas, todas arquibancadas, cheias de gente. Aquilo fez-me impressão. No ano seguinte, resolvi, se calhar tu estavas lá, Celinha, ver pela primeira vez uma transmissão via TV na Sapucaí, no primeiro ano da Sapucaí, em 1978. Eu nunca mais vou esquecer. Foi a primeira vez que eu vi as mulatas do Sargentelli. Olha, Joãozinho 30, Neguinho da Beija-Flor, aquele Clóvis Bornai, que era um ícone, era um francês que vivia no Brasil, mas que fazia um carnaval de bailes, Baile de fantasia. Bailes de fantasia, mas de luxo. Não era coisinha de pé de chinelo, não. Era de luxo. Coisas assim. Fantástico. O Clóvis Bornai, ele era au concurso em todos os desfiles de fantasia. E tínhamos a outra, aquela que era muito famosa, aquela loura, que tinha assim o cabelo muito apanhadinho e que ficava cheia de... Ai, que maravilha! Também fazia parte desses bailes. Então, a minha vivência é essa. Então, depois eu comecei. Eu não gostei nunca de estar ao pé de muita gente. Porque é assim, infelizmente, entre o Rio e São Paulo, nós temos uma violência que existe. E eu não fecho os olhos a essa violência. Eu caio fora. Então, antes que ela me atinja, eu não vou. Eu prefiro ver de longe. Fico de longe, aprecio, gosto. Sempre vi as escolas, os desfiles, mas lá, sou capaz de participar num baile. Agora, num pé no chão, não. Lembro-me dos bailes que eu fui, que eram tipo clube, eram associações que a gente pertencia, e eu ia aos bailes. Esses bailes aí, eu costumava ir pelo menos uma vez por ano. Agora, depois, eu tenho uma coisa para contar para os coriscos que estão aí. Vocês vão se rir. Porque hoje está fazendo ano. Eu tenho 65, meu irmão tem 67, 68. Hoje deve estar fazendo 70 anos que o meu pai e a minha mãe se conheceram num baile micalense, lá no Coliseu. Porque a minha mãe era uma mulher muito bonita, muito loura, com os olhos muito azuis. Meu pai era moreno. Tanto pensava... São belas famas. Era. Minha mãe era muito perfeita, era muito linda. Era uma bela fama. E a minha mãe foi vestida de russa para o baile. Mas tinha um pandeiro. Ela estava com as toda fantasiada, toda muito bonita. Eu sei pelo que ela contava, né? A cabeça cheia de flores e um pandeiro. E esse pandeiro tinha umas fitas. Meu pai, desavergonhado, chegou-se ao pé da russa e perguntou-lhe: Corisca, não me queres dar uma fita? Ela olhou assim para ele, assim, muita coisa. Eu não. Mas deixou cair uma fita no chão. O outro, que não era bobo nem nada, lá veio a corisca misturada com o brasileiro, tá? Vira-se e diz-lhe assim: tá bom, eu vou buscar. E foi lá buscou. Meu pai era continental, meu pai não era açoriano. Igual ao meu pai também. É? Uhum. O meu pai nasceu na Amadora, mas foi para São Miguel com 10 anos de idade. Ele veio de lá com 23 anos. Meu pai era de Cascais e foi para São Miguel cumprir serviço militar no tempo da guerra. Olha, foi lá que ela conheceu a minha mãe. Os soldados de Lisboa. Oi? Os soldados de Lisboa. Era isso mesmo, Corisca. Eram os soldados de Lisboa. Isso é uma história que também dava um programa muito engraçado. Olha, a gente faz Dava. Olha, podemos fazer. Esses soldados são famosos.
São famosos e Até muito aqui do famosos. lado até esse lado do oceano aqui, eles são conhecidos. Esses salgados de Lisboa. Eram os Essa grandes história é da famosa. mãe. Isso. Nós vamos então prosseguir, Mena. Aí, então, daí começou o namorico do meu pai e da minha mãe. Foi num baile, no Coliseu Micalense. E foi Toquei assim lá muitas que vezes. aconteceu. Hã? Toquei lá muitas vezes. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma história que eu sei. Depois, eu lembro, na terceira, portanto, lembro de eu, menina, eu não participava, mas eu vi os meus pais. Meus pais eram grandes entusiastas de carnaval. Uma vez, meu pai se vestiu de fantomas, todo. E ele usava uma barba grande, ele tinha uma barba inteira, muito negra. Ele sacrificou a barba para ele se vestir de fantomas. Ele vestiu-se inteirinho de preto. Foi uma amiga dele do teatro que o vestiu. E a minha mãe, nesse mesmo ano, portanto, eu participava de ver aquelas coisas, né? Eu devia ter que os meus 5, 6 anos, mais ou menos. Então eu lembro do Papá de Fantomas, a minha mãe de Cleópatra, loura do olho azul, mas de peruca de cabelo preto, com a coisa muito bonita, dourada, linda, ficou linda. Isso foi num ano. No outro ano a seguir, não me lembro da minha mãe, não me lembro daquilo que ela tinha vestida, mas lembro que o meu pai demorou um ano sem fazer a barba, deixou a barba crescer toda, e ele vestiu-se de Moisés. Gente, quando ele entrou no clube dos oficiais na base, todo mundo parou para saber, mas ninguém sabia quem era, que era aquilo que o Joseph estava falando. Ele estava tão bem caracterizado de Moisés que ele era outra pessoa. Eu lembro-me de ver aquela figura sair de bastão da porta de casa e eu olhava assim e dizia para a minha avó, oh vó, porque a minha avó estava fazendo laçadas lá na cozinha. Oh vó, vozinha, é o meu pai. É. E eu digo assim, não é. Ele está muito feio, ele está muito velho, meu pai não é velho. Meu pai parecia ser um ancião. Isso são as minhas lembranças de carnaval. Mas realmente, se eu estou aqui, eu devo um carnaval em São Miguel. Muito bem. Celinha. É um bocado da carne. A Mena É isso mesmo. carnaval. Aliás, carnaval é muito antiga, uma festa popular dos excessos e dos bocados da carne. Pois. Beber, dançar, fumar, nhanhar. Tudo. Por falar em pecados da carne, ou seja, Celinha, Oi. naquele tempo, já na adolescência, não houve por aí umas historiazinhas daquelas meias proibidas no tempo de carnaval? Houve. Vamos saber. A gente fez um. Vocês sabem, né? O Vinícius de Moraes, o famoso. É o meu poeta brasileiro preferido. Pois. O Bebum. Não só Bebum, ele era fantástico, mais que Bebum. Ele era um fenômeno. Aliás, eu conheci pessoalmente. Mas se ele não tivesse uma boa garrafa de uísque, ele não fazia poema, não. Ele era uma coisa. Era ele e o Toquinho com uma garrafa de uísque a fazer um espetáculo. Eu assisti a um deles. Uma coisa muito interessante no Vinícius é que ele fez uma música que, na verdade, ele cantava. Eu não sei bem com quem foi. Existia Na Tonga da Milonga do Cabulete. Na Tonga da Milonga do Cabulete. Não me engano, é com o Dorival Caymmi. Não, senhora. Não. Não? Não. Não é os dois? Companheiro inseparável era o Toquinho. Era o Toquinho. Era o Toquinho. Dele. Mas essa Tonga da Milonga foi durante o ano, e aí fez muito sucesso. E aí é o seguinte, como é que era o meu bloco de adolescente? Eu sempre saí com meu irmão, que eu só tenho um irmão, e os meus primos. Então, como eu era garota, a minha irmã mais nova não podia sair com a gente, porque ela era pequitica,
E aí, então, eu saía com os primos, ou seja, as primas e os primos. E os amigos dos meus primos e do meu irmão. Então, nós montamos um bloco, nós criamos um bloco chamado Na Tonga da Milonga do Cabuletê. O que é isso? Do Cabuletê. B de bola. Cabuletê. O que era? Porque a gente não podia dizer puta que pariu, então a gente dizia Na Tonga da Milonga do Cabuletê. Vá pra puta que pariu. Enfim, aí resumindo, eu estou falando nome feio na internet. Meu Deus! Vai já cortar o YouTube. PTQ, mulher! PTQ! Mas aí é PQP, é isso aí. Aí a gente se fantasiou. A gente criou um bloco chamado Na Tonga da Milonga do Cabuletê. E fomos ao baile no Clube Líbanos. Gente, era um clube dos libaneses, porque eu não sei se vocês sabem, mas Fortaleza, o Ceará, teve um índice muito grande, né, de imigrantes libaneses, e tem muitas famílias libanesas aqui. E então é por isso que a gente faz hi to hi ho, to hi, mas eu, então ramo, né? Essas coisas. Então se herdou esse um pouco do vocabulário libanês, do sotaque, né? Então porque os libaneses eram os mascates que saíam no interior aí. Então tem muitas famílias, Gereissati, Dave, Otoche, o Escambau da Maria Paula, muita coisa, muita gente aí. Tá? Enfim, aí o que acontece? Nós fomos para esse baile, mamãe e papai deixaram, porque eu estava com meu irmão, meu primo, meus primos, e fomos. Então, nós entrávamos no clube, mais ou menos umas 9 horas da noite, 8 e pouco da noite, e aí saímos lá pelas 3 horas da manhã. E nessa história se estendeu. E aí o baile terminou, as pessoas estavam indo embora, e a gente sem carro, sem grana, e tínhamos que voltar para casa. Então, nós fomos a pé, como a menina estava falando, 7 quilômetros, era mais ou menos essa distância, 7 quilômetros para casa, e aí nós começamos a andar. E o dia foi amanhecendo e a turminha, o grupinho da Tonga da Milonga do Cabuletê, andando na rua, e nisso vi uma carroça, um senhor, que saía muito cedo da manhã e que distribuía alguma coisa assim, ele vinha com um burrinho com a carroça. E aí, adivinha o que aconteceu? A gente pegou carona no carroceiro, a gente foi de carroça até lá em casa. E aí, o que acontece? Quem distribuiu as pessoas nas casas foi o moço, o dono da carroça. Moço não, o senhor da carroça, muito bom, maravilhoso, que ia trabalhar em plena, se eu não me engano, era domingo de carnaval, não, era segunda-feira de carnaval, e ele trabalhava. Então, ele ia buscar algumas coisas, ele ia fazer o famoso carga, né? E o cavalinho dele, o burrinho jumento, que chama aqui o jumentinho, e nós lá sentados, cada um do lado. Só que, tu pensa que a gente ia calado? Não. A gente ia cantando no meio da rua música carnavalesca. Enquanto isso, minha mãe e a mãe dos meus primos e a mãe dos meus colegas, loucas, desesperadas, sem saber onde eu estava. Cadê as crianças? Cadê as crianças? As crianças na rua, de carroça, com carroceiro, extremamente maravilhoso. Então, isso é uma história bizarra e que ficou na minha memória. Eu achei fantástico. Então, assim, Vinícius, eu sempre gostei dele, e Na Tonga da Milonga do Cabuletê foi um dos grandes sucessos carnavalescos. E a gente foi, né? E aí, quando chegou em casa, lá vem, né, o cavalinho, pocotó, 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 e a galera... Na Tonga da Milonga do Cabuletê. Só detalhe, viu? Detalhe importante. Eu já tinha 18 anos. Mocinha. Fátima, alguma historinha dessas assim no meio daquele constrangimento todo, não poder sair, que o papai não quer, a mamãe não quer. Não houve assim uma coisinha assim, mais ou menos. É verdade. Você falou que você tocava. Que instrumento você tocava, Júlio? Bateria, principalmente, e guitarra. Olha só, que legal. Meu irmão era guitarrista. Meu irmão tocava guitarra.
Mas, enfim, é assim, sabe, gente? Olha ali para a penso parede. eu que... Olha o que está lá. É por isso que eu notei que tem violão e guitarra. Por isso que eu tenho um neto que ele toca esses instrumentos, e meu filho também, só que meu filho toca bongô, e o meu neto, o filho dele, também toca violão, a neta também. Então, assim, na família a gente é muito ligado na música, né? Então, desde o meu pai tocava cavaquinho, tocava violão, né? Então a gente sempre gostou. E a gente criou. Aí, só para encerrar, não vou falar muito mais, não, peraí. Nos anos 1900, nos anos 2000, o que aconteceu? A família foi se reunir para uma Copa, acho que teve uma Copa, não sei se foi 2000, não sei. Meu pai estava vivo. Meu pai foi assistir a bendita essa coisa lá na casa da nossa irmã. E aí a gente criou um bloco. Então, o nome do bloco era o quê? Era os irmãos, os filhos dos irmãos, nós de novo, entendeu? Pegamos tudo quanto foi de instrumentos, porque a filha do meu irmão é de bloco, toca caixa, o marido dela também, enfim. Nós saímos, então, nos preparamos. Adivinha como era o nome do bloco? Doce para quem? Da minhoca do cabirito. Desritmia. Desritmia. Pô, a gente já estava numa certa idade, né? Todo mundo adulto e tal. Aí a criança... Fatinha, e a historinha? Olha, eu não sei. Eu lembro-me de uma historinha muito engraçada. Eu já tinha para aí 19 para 20 anos e fomos fazer um dia de amigas, mas já não foi assim nas casinhas e no quintal como a gente fazia. Já éramos mais crescidas, fomos com umas amigas e com um irmão de uma amiga que nos levou para casa de uma casa que não era habitada, dos pais de um outro amigo. E fomos para lá fazer o nosso dia de amigas. E foi a primeira vez que eu fui assim mais longe. Depois, quando voltamos para casa, a história engraçada que eu tenho para contar é que o meu pai já estava à porta, olhando para o relógio, porque eram 9 horas da noite e já era muito tarde para chegar a casa. Nessa altura, 9 horas já é meio escuro, e o meu pai olhou para o relógio e disse assim: não achas que já era horas de estás em casa? Olha que linda história que eu tenho para contar. Vejam lá bem. Foi a que eu me lembrei. Mas eu lembrei-me da peripécia que a gente fez quando veio do baile dos bombeiros de São Pedro de Sintra. Nós fomos à pesca dos gambezinhos. Vocês sabem o que é gambezinho? Explica aí. Vocês não sabem o que é gambezinho? É parecido com aqueles bichinhos que têm uma luzinha no rabinho. É os mas não existe. Mas não existe. Não. Então, o que é que se lembra o mais velho, que era aquele que tinha que dar juízo para os outros? Olha para mim e diz-me assim: nós vamos passar num lugar que eu vou pegar um saco, mas tu não metes lá a mão, hein? Eu, de certa forma, era o primeiro namorico que eu tinha. E eu olhei assim e digo assim: por que é que eu não posso meter a mão? Olha, não metes a mão no saco do papel. Tá bom. Nós vamos à pesca dos gambezinhos. Onde é que nós passamos nesse meio caminho entre a Portela de Sintra e o Algueirão? Próximo de um talho. Mas daqueles de abate, de corte de gado. E ele não tem dúvidas, ele foi à procura daquilo que ele queria e meteu dentro do saco. Então nós fomos à pesca dos gambezinhos. E à pesca dos gambezinhos, o que é que tinha dentro do saco? Cocô de vaca. Ou de boi, não sei. Eu sei que os gambezinhos, eu só dizia: não meta a mão no saco. Diga-se: sim, senhor, cheira mal. Tá bom. E numa dessas a gente chegou em casa. Tinha o meu pai à porta na porta do prédio. A gente morava no primeiro andar. E diz ele assim: olha, está tudo direito, está tudo certinho. Maninha está entregue, está em casa, está tudo bem.
Meu pai olha para o relógio igual o teu pai olhava para o relógio. 3 horas da manhã. Isto é a hora que se chega, diz assim o outro muito próximo, mas o baile só começou às 10. Foi a primeira vez. Acho que também foi a primeira e a única que eu fui que fiquei assim tão mais tarde. Falando de música, é assim, minha mãe foi cantora de ópera, inclusive estreou-se no Teatro Michelense. Meu pai era contralto, minha mãe era soprano. Minha mãe era soprano ligeiríssimo. Nossa. Depois a vida deu uma volta muito grande, as coisas... A minha mãe fez uma opção entre casar e continuar no canto. Casou e teve uma altura que nós tivemos muito mal a ponto de não termos dinheiro de dar presente para a minha mãe. E como é que nós inventamos de dar presente? Meu irmão mais novo tem uma deficiência visual há muitos anos. Mas ele tem ouvido absoluto. Então, o que é que ele fez? Foi para casa de uma outra senhora e aprendeu a tocar violão. Meu irmão toca violão, acordeão, órgão e baixo. E ele é cego. Atualmente está cego. Mas... Os invisuais têm um poder tão grande de aprendizagem, principalmente de instrumentos, e não são outras coisas, todos os sentidos dele. Os outros sentidos ficam mais vivos. Gente, deixa eu só esclarecer, por favor, para que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo não pensem mal de mim. Se já pensaram, eu não estou nem aí. Mas eu só quero dizer o seguinte, eu ia falar na seriedade da música, mas eu queria também falar que é muito interessante se falar dessa música, o quanto ela foi importante, né? Mas assim, essa expressão na tonga da mironga, do cabuletê, é uma expressão que remete a termos usados na Umbanda e instrumentos africanos. Nós estamos vivendo um regime ditatorial. Então, o que o Toquinho e o Vinícius, que são os autores, viu, Mena? Não é o... Eu pensava que era o Dorival, em parceria com o Dorival Caymmi. É o Toquinho e o Vinícius. Foi uma forma de protesto, porque sim, o cabuletê é um instrumento musical, viu, o Joseph, você tá que é músico? Então, é um instrumento musical. Então, assim, a musicalidade na gente, na família, onde a gente convive, né? É tão bonito, porque passa o tempo e a gente não esquece da música em nossas vidas, não é? Isso é que é importante. Pode ser São João, pode ser Carnaval, pode ser Natal, mas a gente sempre... É muito bom cantar, é muito bom. Essa coisa de quem canta os males espantam. Imagina você cantando em cima de uma carroça 5 horas da manhã. Agora... Protestando. Falando em instrumentos, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar é um instrumento que quase toda a gente poderia tocar também. O primeiro instrumento que eu aprendi foi campainhas de porta. Eu também. Bom. Aí corria. Era aquele grupinho, principalmente em Lisboa, porque em São Miguel, na altura, não havia muitas campainhas elétricas, mas em Lisboa, principalmente no bairro Alvalade, onde eu morei muito tempo, havia prédios de 3, 4, 5 andares. Aquilo era um grupinho, arranjamos uma tábua para tocar tudo ao mesmo tempo. Encostava a tábua, corre! Isso não era só no Carnaval, não. Era o ano inteiro. Isso bastava sair da escola. Até porque o som da campainha é musical, é muito bom, é muito bonito.
Mas, Bom. ó, Celinha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu conheço uma história de uma pessoa, de um primo meu, que ele tinha o hábito de fazer isso. Mas teve um senhor que tanto se sesteou em Ponta Delgada com os meninos que ficavam tocando as campainhas, que naquela altura eram elétricas, não eram de apertar o dedinho de bateria, eram elétricas. E o homenzinho resolveu fazer uma surpresa para os meninos. Escapou a campainha. Na hora que o menino tocou a campainha, ficou agarrado à campainha. Coitado! Olha, que maldade! Nunca mais tocaram as campainhas. Eu já contei a minha atrocidade. Eu quero que vocês contem uma atrocidadezinha para nós encerrarmos o programa. A minha atrocidade foi essa. Tocava nas campainhas das pessoas e muitas vezes à noite. Mena, uma atrocidade. Eu não fui muito usada. Eu não posso dizer que eu tenha sido. Eu era muito controlada pelo meu pai, apesar de ele ser um cara. De ser um cara. Como é que eu vou dizer? Ele dava-me liberdade, mas era da seguinte maneira: tu vais, eu vou também. O meu pai era um cara que me acompanhava muito. Não, ele era um cara que me acompanhava muito. Ele era um homem que andava, desfilava na rua fácil comigo, de mão dada. Eu comprava roupa. Quando eu comecei a usar roupas de jeans, porque eu sempre fui forte, eu sempre fui uma garota que, a partir dos 10 anos, eu pesava 70 quilos. Eu fiquei com 72 quilos até aos meus 19 anos. Não subia, mas quando me desenvolvi muito, já era muito grande. Então, quando eu usava calça comprida, as pessoas olhavam para mim, porque naquela altura a mulher não usava calça. Estava começando a usar calça com o bumbum destapado. E o meu pai era aquele cara, então, que dizia: queres usar? Então, compras uma calça de jeans para ti, compras uma túnica e compras uma túnica para mim igual. Traquinagens. Íamos os dois para a rua vestidos de igual. Eu só tirava as tranças que eram do meu pai. Mas o meu pai era outra cabeça. O meu pai não tinha nada a ver com a cabeça das pessoas que ele hoje, se fosse vivo, tinha 93 anos. Mas ele usava capulanas, ele usava aquelas túnicas africanas. Ele usava muito daquilo. Ele era um homem que usava calça de linho com camisas estampadas brasileiras numa boa. Ele não tinha problema disso. E isto estou falando de 1970. 70, 75, 76, que foi na época que eu fui embora. Então a cabeça dele era outra. Então não havia hipótese para a atrocidade. Não, a atrocidade não, porque eu estava junto. Se eu fosse para aprontar, eu tinha que aprontar junto com ele, senão o negócio ficava feio. Salinha, uma atrocidadezinha para encerrar. Gente, eu sempre fui tão boa. Estou desconfiada. Não, a atrocidade, porque assim, veja bem, aqui no português do Brasil, a atrocidade é algo muito pior do que maldade. Não, eu estou falando em atrocidadezinha. Eu sei. Travessura. Né? Eu sei. Travessuras eu faço desde que me molecagem. Mas ela tem jeito disso. Então, pronto. Molecagem. A molecagem maior era essa, era realmente. Mas tem uma molecagem muito interessante que a gente foi para o cinema era super elegante, cheio de tapete vermelho, carpete vermelho, todo de um troço. O cinema era sensacional. E aí, não fui eu, mas eu estava junto com meu primo e ele jogou, adivinha o quê? Pedrinhas de mármore, enquanto estava o cinema, assim, silêncio e tudo, e ele jogou. No que ele jogou, fez um barulho. E aquele negócio, nós fomos chamados à direção. Foi só o que eu me lembro. Ainda bem que não foi peido engarrafado.
Não. Aqui, você sabe como é que chama o peido engarrafado? Na verdade, não era engarrafado. Sabe como é que chama? Era um fiozinho, né? Era uma espécie de fio de foguete, sabe? Aqueles pequenininhos que a gente tocava Não, isso era as nossas bombinhas. Sim, não, ele não era bombinha, não. Aí tem assim um fiozinho. Era como se fosse uma garrafinha pequenininha. Não tinha engarrafado, não. A gente chama aqui, peido alemão. Sabe por que é alemão? É porque os alemães comem muitos frutos. Perfeitamente. Repolho. Repolho. Então, eu vou dizer como elas dizem, uma molecagem. A molecagem? Molecagem. Travessura. Depende. O problema, por exemplo, a Celinha e eu, porque eu dá-me vontade de rir, hoje a Fatinha falou que tinha que aprender a falar com essas brasileiras que têm. Então é assim, como eu consigo falar dos dois lados, eu vou naquela. Eu, em São Paulo, falava de um jeito. Eu fui para o Rio de Janeiro, aprendi a falar de outro jeito. Porque o português do Rio é o nosso português antigo de Portugal. Os termos, os usos das expressões são eminentemente portuguesas. Agora, da região nordeste dela, nós temos uma grande influência a nível de Açores e Ilha da Madeira, que são os grandes influências. Também. Santa Catarina também. Santa Catarina é mais tarde. Muito grande. Santa Catarina tem muita gente dos Açores. Especialmente da Ilha Terceira. Aqui, o lugar onde tem mais influência portuguesa foi no Pernambuco, na Bahia, né? Tem uma Bahia, Olinda. Pernambuco, Olinda é Pernambuco. Sim. Então, assim, Pernambuco. E no Maranhão, a gente teve influência tanto francesa como holandesa. E no Pernambuco, como holandesa. E aqui no Ceará, a gente teve uma influência realmente dos holandeses, que eles ficaram aqui, e também dos libaneses. Então, eu tenho essa coisa. Fatinha, atrocidadezinha, uma molecagem, uma travessura. E era tão boazinha, mas eu fiz uma vez uma coisa aos 6 anos que eu nunca contei a ninguém. Vou contar agora. Tua mãe está ouvindo. As minhas vizinhas, as mulheres de São Miguel são muito limpas e escabeladas. E todas as semanas e todas as festas lavam a casa toda. E as minhas vizinhas de cima lavaram a casa toda. E eu lembro-me que elas estavam a lavar tudo. E o filho mais velho das minhas vizinhas disse assim, olha, estás a brincar por aqui, vê lá se ninguém mete coisas aqui para dentro da janela, porque eles deixaram a janela aberta para secar o quarto que tinham limpo. Eu disse, está bem, não deixe ninguém. Entretanto, passou lá uma miúda e eu apeteceu-me a fazer apeteceu-me tanto a fazer uma maldade. E eu disse, olha, pega aí numas pedrinhas e põe ali para dentro. E a miúda pôs. E depois eu fui bater à porta e disse, olha, aquela miúda que veio ali pôs porcarias aí para dentro. Ela está a dizer, não foi nada. E ele acreditou nela e disse, então foste tu, sai daqui para fora. E eu fiquei tão ofendida. Aquela que tinha posto e eu a paguei. Pois Foi a maldade maior que eu fiz. Bom, a maldade maior que eu fiz, mas não fiz sozinho. Eu e mais 3. É o seguinte, naquela altura, os namoros eram à janela. Vocês lembram? De São Miguel era à janela. Eu não sou desse tempo, não era na janela, não. Não, lá era assim. Mas lá então, era. Veja só o que aconteceu. 3 marmanjos. Um deles era eu, claro. Havia um rapaz que a gente não gostava muito dele porque ele tinha aquela mania que já era muito grande, que era superior, que já era homem, que nós éramos a molecagem. Só que ele namorava muito à janela, sentado em cima da bicicleta, mas o corpo dele estava quase todo dentro da janela. O que é que aconteceu um dia? Nós 3 chegamos lá, ele estava todo enfiado na janela, pegamos nele, empurramos e pum, caiu lá dentro e fomos embora. Essa foi a coitada da menina!
Não sei o que é que aconteceu depois, não sei. O que eu sei que A menina ficou mal falada. Com certeza, não sei. Essa foi a maior atrocidade que nós fizemos. Bom, meus amigos, e para o público que nos assiste, como disse há pouco, este foi um programa totalmente diferente, porque nós temos aqui semanalmente um debate sobre coisas sérias, há algumas mais pesadas que outras, mas nós vamos amenizar um pouco também isto, porque eu falei com todo o grupo e então houve quem dissesse, mas coisinhas mais levezinhas e tal. E então a gente vai pensar nisso. Mas acreditem que hoje foi um programa totalmente diferente, nada daquilo que nós fazemos, por exemplo, já aqui passaram muitos temas, vários temas mesmo, por exemplo, qual foi o último? Passou por aqui. O último foi a adoção. A adoção. Por coisas que interessam na generalidade das pessoas. Hoje foi totalmente diferente, gostei muito, talvez a gente passe a fazer alguma coisa também assim mais leve. E então? Eu sugiro que seja, por exemplo, uma vez que o Joseph faz todo o mês e todos os finais de semana, façam um desse tipo. Aí a gente traz. A gente vai falar disso. Sim. Vamos falar disso. E não só, vamos falar em outras coisas também. Vamos então aproveitar para nos despedirmos do canal, porque a rádio está em simultâneo também, portanto vamos despedir-nos no canal e depois eu vou despedir da rádio também. E vou começar precisamente pela Mena. Venha aí a despedida para hoje. Obrigado pela presença de todas vocês. Volto a dizer aqui, como sempre digo, sem vocês não existia o estúdio virtual. Mena, obrigado pela presença. Vamos à despedida. Olha, gente, eu pelo mundo, eu falo para todos, eu falo como se estivesse falando para a minha família. Acho que nós temos que ter mais humanidade para todos, mais consciência do outro e o respeito acima de tudo. Esses são os meus votos de carnaval e é o meu lema de vida. Respeito. Boa noite e obrigada onde nos estiverem vendo ou ouvindo. Obrigado, Mena. Celinha. Eu quero desejar a todos, como sempre, uma boa noite, uma semana de paz, um bom domingo, né? Com muita saúde junto à família, ou então com o bloco na rua. Lembrando que a gente, quase todos os dias da nossa vida, a gente põe o nosso bloco na rua e vai atrás do trio elétrico, vai atrás de nossos propósitos e nossos sonhos. Não deixem de sonhar, sejam bons, que a melhor coisa do mundo é a bondade, não é? Então, desejo uma semana muito boa, muita paz, muita alegria, e até quarta-feira, depois quinta, e daqui a pouco já é o Carnaval de 2025. Amei o programa. Tudo de bom, fica com Deus. Muito obrigada, obrigada, obrigada. Obrigado, Celinha. Boa noite, continuação de bom Carnaval. Fatinha. Bom, é Carnaval, ninguém leva a mal, divirtam-se muito, mas nunca se esqueçam que a nossa liberdade de expressão, de ser, de ter, nunca deve impedir as liberdades dos outros. Sejam felizes e tudo bom. Respeito. Beijo grande. Não. Não é não. Não é não. É não. É isso. Conselho para as mulheres. Então, boa noite. Boa noite, gente. Esta equipa maravilhosa. Despeço-me de toda a gente que poderá estar a ouvir-nos e a assistir-nos. Quero mandar um beijinho muito grande para a minha filha, a
a Maria João Raimundo, que ela ainda está aí, ela também já está a desejar a nós boa noite e feliz carnaval. É a primeira vez que ela entrou aqui no canal. Obrigado, filho, um beijo muito grande. E para todos vocês, continuação de bom carnaval e até ao próximo estúdio virtual que acontece no próximo sábado. E vivam os enfermeiros de Portugal! Viva o Brasil! Viva o Brasil! Viva! Viva! Os Estados Unidos também, porque afinal também falamos para os Estados Unidos. Nós estamos no mundo todo. Viva os enfermeiros! Nós estamos no viva mundo! Os médicos, as pessoas da saúde que cuidem tanto de tantas pessoas. E olha, o Joseph hoje não mandou um abraço do tamanho da distância que nos separa da nossa galera. Eu ainda não acabei. Eu ainda não acabei! Não acabou! Pois então, já que essa é a linha que quis meter prego, um abraço do tamanho da distância que nos separa e até ao próximo sábado. Vamos despedir-nos do canal, daqui a pouco eu despeço-me da rádio. Boa noite, obrigado. Beijinho! Tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, Patinha. Tchau! Tchau!